Hebreus 10, versículo 36 em diante. Amém? A palavra do Senhor na carta aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 36 em diante, nos diz assim: porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem nele prazer. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Aleluia, Senhor. Senhor Deus, mais uma vez, Senhor, estamos diante da Tua palavra. Senhor, nós somos dependentes de ouvir a Tua voz. Senhor, fala conosco nesta manhã. Nós oramos a Ti no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, podem se sentar. Meus irmãos, a palavra de Deus, no texto que nós lemos, fala a respeito da fé. É importante frisar que essa expressão, o justo viverá pela fé, ela está contida tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Pelo menos 4 vezes essa expressão vai ser repetida na palavra de Deus. O que nos leva a pensar o que seria viver pela fé. A gente fala, o justo viverá pela fé. Mas o que significa isso na prática da nossa vida, no nosso dia a dia, viver pela fé? É claro que nós precisamos trabalhar, precisamos estudar, né? As nossas aptidões são importantes na nossa vida cotidiana, né? E aquele que não trabalhar, né, ele não vai ter uma vida plena, né? Aquele que não tiver um estudo, que ele não tiver uma aptidão, que ele não tiver uma profissão, vamos dizer assim, né, ele pode ter dificuldade na sua vida. Aí, mas nós vamos dizer, não, mas se ele for justo, ele vai viver pela fé. Está certinho, é isso mesmo. Né, mas nós não podemos desprezar aquilo que é a nossa vida cotidiana, o nosso dia a dia não pode ser desconsiderado. Então, o que significa para nós, servos de Deus, o viver pela fé? Meus irmãos, o viver pela fé, de acordo com a palavra, denota pelo menos 2 aspectos, né, que eu vou frisar aqui. O primeiro é uma confiança sem medida em Deus, uma confiança sem explicação em Deus. Isso é fé. Quando nós vamos ver lá no mesmo livro, no capítulo 11, vai falar a respeito do que é fé. Versículo 1. Vai dizer, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então, a nossa confiança em Deus, ela não pode ser baseada em coisas que eu posso ver ou tocar. A nossa confiança em Deus não pode ser baseado nos meus estudos, ou na minha profissão, na minha carreira, né, nos bens que, porventura, eu tenha recebido de herança. Não pode ser baseado nisso. É a prova das coisas que nós não vemos. Se nós falamos que Deus, que Jesus está vivo, nós não vimos o Senhor Jesus ressuscitado. Mas pela fé nós podemos afirmar que Jesus ressuscitou. É a prova das coisas que nós não vimos. Nós podemos afirmar que Deus fez o Mar Vermelho se abrir e o povo de Israel passou ali, a terra seca. Ele não só abriu o mar, mas também secou o fundo do mar para que o povo passasse. Nós não vimos isso acontecer, mas pela fé nós podemos afirmar com toda certeza que isso ocorreu num período, na vida dos servos de Deus naquele momento. É a prova das coisas que nós não vemos, isso é fé. Então a fé é nós vivermos confiantemente em Deus. E às vezes nós estamos passando por situações que às vezes pode até abalar a nossa fé. Nós não vemos luz no fim do túnel, não vemos saída, né? Mas nós precisamos ter essa confiança
que Deus está trabalhando por nós. E que chegará um tempo que Deus nos dará a vitória. Às vezes nós não estamos vendo vitória, mas pela fé nós podemos dizer que a vitória é nossa. Porque é a prova das coisas que nós não vemos. Isso é pela fé. E um outro aspecto muito importante da fé é que nós vivemos por fé para agradar a Deus. Hebreus, no capítulo 11, também vai dizer que sem fé é impossível Deus ter algum prazer em nós, ou nós agradarmos a Deus. Então nós precisamos viver pela fé, primeiro para agradar a Deus, indiferente de qualquer situação. O servo, ele vive para agradar o seu Senhor, ele trabalha para agradar o seu Senhor. Isso é o nosso grande desejo, é saber que estamos vivendo uma vida que agrada ao nosso Deus. E sem fé é impossível nós termos essa vida. Nós só vamos viver de forma que agrade a Deus se nós vivermos pela fé. E o outro aspecto, como nós já dizemos, é a confiança total, uma confiança sem justificativa, sem explicação, essa confiança que nós precisamos ter em Deus. E a palavra de Deus vem nos advertir. A palavra diz assim: porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir, virá. Muitas vezes nós podemos associar esse texto aqui à volta do Senhor Jesus. Daqui a pouco tempo, algumas versões, algumas traduções trazem no lugar da palavra pouquinho, um poucochinho de tempo. Poucochinho de tempo, tem alguém aí que tem essa versão aí? Tem aí, né? Um poucochinho de tempo. Talvez expresse até melhor a volta do Senhor Jesus do que um pouquinho de tempo. Porque um pouquinho de tempo é um período curto de tempo. Ainda um período curto de tempo. Mas a palavra poucochinho se refere a um período curto de tempo que está próximo. Que dentro de poucos instantes acontecerá um abrir e fechar de olhos, um piscar de olhos. E a palavra pouquinho de tempo talvez se refira somente ao abrir e fechar de olhos, ao piscar de olhos, o Filho de Deus virá arrebatar a sua igreja. Mas o poucochinho aí se refere que esse momento curto está muito próximo. Nós estamos vivendo os últimos momentos. Agora, pela fé, nós podemos dizer que o que há de vir, virá. Como nós podemos afirmar que Jesus há de vir? Porque nós temos fé na sua palavra. Então, o servo de Deus, quando ele agrada a Deus, é porque ele está vivendo dessa forma, confiando plenamente em Deus e buscando ter uma vida de atitudes, de palavras, de pensamentos que agradem a Deus. Paulo vai dizer que aquele que milita para agradar aquele que o alistou. Então a nossa vida não é uma vida para agradar aos homens, para agradar aos governos. Nossa vida é uma vida para agradar a Deus. Ele nos alistou e esse alistamento nos leva a associar a uma batalha. É o militar que é alistado. Esse alistamento, e esse militar, quem milita para agradar aquele que o alistou, denota que nós somos soldados e que nós temos uma batalha, uma guerra para vencer. Não podemos ficar parados. A nossa fé é que nos leva a caminhar, a nossa fé é que nos leva a batalhar, mesmo não tendo expectativas de vitória, a nossa fé nos leva a confiar em Deus e saber que Deus nos entregará a vitória. Quando ao final nós receberemos o galardão de Deus. A palavra de Deus vai dizer que aquele que vencer, aquele que vencer receberá o galardão. Aquele que for fiel até o fim. Então nós temos que batalhar nesta vida até o fim, para que nós tenhamos essa bênção, sermos colunas no templo de Deus, nos assentarmos ao lado do Senhor Jesus, assentar no trono com o Senhor Jesus, nos alimentar da árvore da vida. Isso é o resultado de uma vida que foi levada para agradar a Deus, uma vida de fé e de confiança em Deus.
Quando nós vamos para o capítulo 11, nós vamos ver exemplos de pessoas que exerceram a sua fé. Nós vamos pegar aqui alguns poucos exemplos, porque como diz no capítulo 11, fala assim, me faltaria tempo para falar de diversos outros homens de Deus, né, que também exerceram a sua fé. Então, se nós formos pegar todos, nos faltaria tempo. Nós vamos pegar, primeiramente, a vida de Noé. A palavra nos fala que Noé, ele andou com Deus em meio a uma sociedade corrompida, né? Num período onde a sociedade, onde os homens, eles não criam em Deus, né? Eles não eram voltados a agradar a Deus, né? No meio daquela confusão, né? No meio daquela perversão, Noé se manteve firme, né? Buscando a Deus. E quando Deus, então, manda Noé construir uma arca, né, nós vamos ver que Noé passou cerca de 100 anos construindo uma arca, numa terra árida, onde não se conhecia chuva, praticamente num deserto. A mensagem de Noé era, Deus enviará um dilúvio, toda a terra se encherá de água. Era uma loucura para o tempo. Como pode isso acontecer? Porque não se chovia, o povo não conhecia, né, essas chuvas torrenciais, né? Hoje nos grandes centros, né, qualquer chuva já é um dilúvio, né? Já tem enchente para todo lado, né? Aqui nas nossas regiões aqui principalmente, às vezes chove, nós chegamos atrasados porque a gente tem que desviar, né, dos caminhos que alagam. Mas naquela época era uma mensagem doida, né? Era uma loucura para os homens aquela mensagem de Noé. Mas a palavra nos fala que Noé, ele perseverou firme durante cerca de 100 anos construindo aquela arca. Noé não via como que o mundo poderia se encher de água, mas pela fé, a prova que o mundo se encheria, Noé tinha nas mãos. Pela fé ele sabia que o mundo haveria de se encher de água, haveria de acontecer o dilúvio, porque ele estava firmado na palavra de Deus. Às vezes nós precisamos ter essa perseverança, a perseverança de Noé. As situações todas adversas, mas nós precisamos continuar firmes na nossa fé. Eu sei que Deus vai cumprir a sua palavra, eu sei que Ele é fiel e vai cumprir a sua promessa. Então vale a pena nós perseverarmos, né, na busca por essa fé, né, em vivermos essa fé, mesmo quando a situação diz que não vai acontecer aquilo que nós esperamos. Outro exemplo que nós vamos citar aqui é o exemplo de Abraão. Abraão foi chamado de o pai da fé. Eu creio que até essa expressão não está muito correta, porque a palavra diz que Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. Nossa fé foi criada em Jesus e ela haverá de terminar em Jesus. Quando nós o virmos face a face, nós não necessitaremos mais de fé para crer que Jesus está vivo, porque nós veremos, e a fé é as coisas daquilo que é a prova das coisas que nós não podemos ver. Mas quando nós virmos o Senhor Jesus face a face, podemos tocar no corpo, nas mãos do Senhor Jesus, né, nós não necessitaremos mais de fé. A nossa fé terá então se acabado, porque agora nós estamos vivendo a realidade com o Senhor Jesus. E então essa expressão, o pai da fé, é muito usada para definir, né, a fé que Abraão tinha. E certa vez Deus chama Abraão e diz, sai do meio da tua casa, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Às vezes eu, lendo esse texto, eu paro para imaginar, né? Abraão saindo assim, né, para fora da sua casa ali, no portão, né? Chega no portão, e agora? Eu vou para baixo ou eu vou para cima? Eu vou para a direita ou para a esquerda, né? Imagina nós saindo dos nossos lares, né, da nossa casa.
chega ali no portão, uma terra que eu te mostrarei, algo que eu ainda vou te mostrar. E a palavra nos fala que Abraão sai sem ter rumo, levando ali a sua família, seus servos, né, ou melhor, sua esposa, né? Ele falou para sair do meio da parentela, ele levou ali a sua esposa, o sobrinho fez questão de acompanhar, né, mas sem rumo. Qual que foi o primeiro passo que Abraão deu quando ele chegou ali, ele saiu ali da sua fazenda, da sua propriedade? Qual que foi o primeiro passo que Abraão deu? Eu vou para lá ou eu vou para cá? Mas a palavra nos fala que Abraão se levantou e foi, sem ter rumo, somente guiado pela fé. O que nós podemos entender é que a fé nos leva a caminhar da forma correta na presença de Deus, de acordo com a vontade de Deus. E vale a pena nós darmos esse primeiro passo, né, sem rumo, né, baseado somente na fé, crendo que Deus há de nos mostrar essa terra, há de nos guiar por esse caminho. Foi o que Abraão fez. Abraão, ele saiu da sua casa, sem saber para onde ia, mas a fé de Abraão o levou a caminhar pelos rumos certos, pelos caminhos certos, até ele chegar na terra prometida, a terra que mana leite e mel. Em meio a uma região árida, né, ali havia um manancial, né, ali havia um oásis, né, uma terra que manava leite e mel. É o que Deus tinha preparado para Abraão. E se Abraão tivesse se baseado nas circunstâncias, né, se tivesse baseado naquilo que ele estava vendo, talvez Abraão não tivesse saído da sua casa. Ele tivesse permanecido ali, né, ele tinha ali suas propriedades, tinha ali os seus servos, né, e talvez ele tivesse parado ali e ficado. Né, assim como aconteceu com seu pai. O pai de Abraão também recebeu um chamado do Senhor, mas ele chegou até a terra de Ur, e ali ele ficou, ali ele parou. Mas o plano de Deus é que o seu povo caminhe um pouco mais até chegar à terra que está prometida. Esse é o plano que Deus tem para mim e para você. Nós não podemos parar nas nossas experiências. Nós temos que caminhar mais e mais até alcançarmos aquilo que Deus tem preparado para nós, aquilo que Deus prometeu para o seu povo, que é vida eterna ao lado do nosso Deus. E como Deus já nos mostrou nessa manhã, há uma mesa preparada para nós na eternidade. Nós participaremos com o Senhor desse banquete. É isso que Deus tem para nós. Nós não podemos parar nessa caminhada, temos que andar, temos que caminhar firmados na fé até alcançarmos aquilo que Deus tem prometido para nós. Vamos pegar também a experiência de Jó. Jó, ele era uma pessoa íntegra, né, temente a Deus, e a palavra nos fala que ele era bem sucedido. Tinha fazenda, tinha animais, né, um rebanho imenso, filhos e filhas, servos e servas, e ele era temente a Deus. Mas a palavra nos fala que em um determinado momento, num só dia, Jó perdeu todos os seus filhos e diversos servos. Só ficou um. Só eu sobrevivi para te trazer essa notícia. Uma má notícia, né? E em outra situação, né, todos os animais do campo também foram ali dizimados. Só eu sobrei para te trazer essa notícia. Meus irmãos, muitas vezes nós vivemos essa vida, vivemos esse momento na vida. Só notícia ruim. Só notícia ruim. Eu me lembro um certo período da minha vida que eu tinha vontade de ficar deitado em casa e não sair, porque eu saía, dava problema. Eu tirando o carro da garagem, eu batia no outro carro que estava passando na rua. Eu falei, puxa, eu podia ter ficado em casa. Às vezes nós vivemos esse período, só notícia ruim. Né? Aconteceu isso. Eu tenho uma notícia para te dar. O seu coração já treme, né? Você já se desfalece, você vem mais notícia ruim. Né? Foi o momento que Jó estava vivendo. Chegava um servo correndo lá, ele já sabia, e mais notícia ruim. Mas a fé de Jó não foi abalada. Né? Não foi por circunstâncias, não era por circunstâncias que Jó era temente a Deus, que Jó era íntegro,
reto, justo. Não era por aquilo que ele tinha, não era pelas notícias que ele recebia. Né? Os seus filhos estão festejando, seus filhos estão lá reunidos. Glória a Deus que Jó tinha uma família unida, os irmãos estavam sempre festejando. E Jó pagando preço, né, pelos seus filhos. Seus filhos vão fazer uma festa, glória a Deus. Mas chegou o momento das notícias ruins e a fé de Jó continua a mesma. A nossa fé precisa ser dessa forma. A nossa fé não pode ser abalada por notícias ruins, por circunstâncias que nós estamos vivendo. No momento das notícias ruins, Jó, ele dizia: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre as nuvens. Essa era a fé que Jó tinha. Jó não via as coisas melhorar, cada notícia era pior, cada uma pior do que a outra. Jó não via, mas pela fé, Jó já estava avistando a sua vitória. A sua saúde já estava debilitada, o seu corpo já estava debilitado, mas pela fé, ele via que Deus lhe daria a vitória. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre as nuvens. É a fé que Jó teve. Meus irmãos, que nós possamos tomar esses homens, né, como exemplo. A palavra de Deus, assim, no primeiro versículo que nós lemos: porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Nós precisamos ter paciência. Ter paciência. Paciência. Certa vez, o pastor veio aqui e pregou para nós sobre paciência, né? Na mensagem dele, ele dizia que paciência era virtude esquecida. No tempo que nós vivemos mais a ansiedade do que a paciência. Nós vivemos mais a ansiedade. Segundo os estudiosos, ele diz que é o mal do século, é a ansiedade. Mas para o servo de Deus, nós precisamos viver paciência. Quando nós vamos ver Tiago, capítulo 1, no versículo 3, a palavra de Deus diz assim: porque a prova da vossa fé produz paciência. Nós passamos por prova na nossa fé, momentos difíceis. Noé passou por prova. As pessoas zombavam dele, falavam: esse está louco. Numa terra dessa aqui vai encher de água. A prova, Abraão passou por provas terríveis. Já idoso, sem filhos, a esposa estéril. Era uma prova para Abraão. Na época, a herança dos pais eram os filhos. Os filhos era que tinha que sustentar os pais. Então, aquilo para Abraão era uma prova. Quando ele chegasse ali no tempo ali em que ele não tivesse mais forças, para trabalhar, para administrar os bens, os filhos é que deveriam, e aquilo para ele era prova. Ele não tinha filho. Tanto que, no tempo antigo, as pessoas clamavam a Deus por filhos. A experiência de Ana, Senhor, dá-me filhos, senão morro. Senhor, dá-me filhos. Aquilo era uma prova imensa para Abraão. E quando Deus concede a bênção de Abraão ter um filho, a prova aumenta mais ainda. Deus chama Abraão e fala: Abraão, sobe ao monte e sacrifica o seu filho. Quer prova maior do que essa? Quem sacrificaria os filhos aqui? Hoje é o dia das mães, Eu quero deixar aqui meus parabéns às mães. Eu vou aproveitar e deixar os pais também. Porque eu sei que tem os dias dos pais, mas nós nem lembramos que dia que é, Então já vou dar os parabéns para os pais também de uma vez. A gente nem sabe que dia que é esse negócio de dia dos pais, a gente nem lembra. E passa batido, nem os filhos estão lembrando mais, Mas deixar aqui os parabéns às mães, Entregaria seu filho a ser sacrificado? Entregaria? Que prova é essa? Então a prova da fé produz paciência. Paciência para quê? Para esperar Deus agir na nossa vida. Às vezes nós estamos simplesmente passando por um período de prova. E a palavra de Deus vai dizer que a prova que nós passamos nesta vida não pode se comparar com a glória que nós receberemos quando encontrarmos com o Senhor. Não é luta, não é prova aqui que pode abalar a nossa fé.
Porque a palavra de Deus diz assim, a breve e momentânea tribulação. Então é algo tão pequeno diante da eternidade que nós viveremos com o nosso Deus. Paciência, irmãos, nós precisamos ter paciência, né, para aguardar Deus operar na nossa vida, aguardar a vitória. E o que vai produzir paciência em nós? Fé. É uma palavra tão pequena, mas de um significado tão grande, de uma importância tão grande na vida do servo de Deus. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a palavra de Deus diz que nós não somos daqueles que se retiram para a perdição. Meus irmãos, o dia que você perder a sua fé, você vai sair da presença de Deus. Nós só estamos na presença de Deus, nós só estamos de pé nessa caminhada, firmados na fé, que um dia nós recebemos do Senhor Jesus. Fé naquele que pode fazer todas as coisas. Fé naquele que é poderoso. Poderoso. Então, nessa caminhada, nós precisamos caminhar dessa forma, com fé em Deus, com fé naquele que é poderoso, né, e com paciência, para aguardar a promessa de Deus. Né, a palavra de Deus diz aqui no texto que lemos, né, possai, depois de haver desfeito a vontade de Deus, né, eu acho esse texto tão importante, porque às vezes nós, como homens, nós somos imediatistas, né? Eu quero as coisas para agora. Se puder ser para ontem, melhor ainda. É assim que é a nossa vida. Nós queremos esperar, não é conosco, né? Nós não gostamos de esperar, né? Isso é a nossa vida. Né? E a palavra de Deus fala assim, depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então, às vezes, nós estamos na presença de Deus, fazemos a presença de Deus, ou buscamos fazer a presença de Deus, a vontade de Deus, né? Estamos sempre firmados na palavra de Deus, e muitas vezes nós estamos sendo provados, e a provação dura 100 anos, como foi a provação de Noé, né? E a provação dura, né? E nós não vemos a promessa de Deus cumprindo, mas a palavra de Deus diz que nós possamos ficar firmes, até que a promessa de Deus venha se cumprir na nossa vida. E se não se cumprir, glória a Deus. O capítulo 11 do livro de Hebreus, da carta aos Hebreus, deixa muitos exemplos de homens que foram movidos pela fé, que fizeram coisas extraordinárias pela fé. Podemos dizer que fizeram até aos olhos humanos loucura. Moisés, por que Moisés fez isso? Né? Abandonou toda a riqueza do mundo, abandonou tudo, né, para viver no deserto junto com um povo, né, que não tinha posses, um povo ali caminhando ainda para chegar numa terra que, né, eles estavam fora de sua terra. Loucura. Mas para nós a fé é poder de Deus, para os homens é loucura. Às vezes nós estamos passando por situações, né, que as pessoas olham em volta e nós estamos felizes, alegres, firmados em Deus. Assim, esse cara está fora da realidade. Esse cara, a ficha não caiu, né? Eles usam essa expressão, né? Ainda não caiu a ficha. Não, já caiu a ficha sim, mas nós estamos firmados e caminhando pela fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O dia que nós perdermos essa fé, nós nos afastaremos de Deus. Nós não somos daqueles que se retiram para a perdição. Meus irmãos, o homem sem fé, o resultado é perdição. O resultado não pode ser diferente. É perdição e perdição eterna. Que nós possamos, né, buscar de Deus essa fé inabalável. Que mesmo nos momentos difíceis, nós possamos estar firmados na promessa do Senhor. Mesmo nos momentos que nós achamos que está demorando, né? Não foi só um pouquinho, não está demorando demais. 100 anos de luta. Nós possamos estar com a nossa fé inabalável em Deus, sabendo que Deus vai cumprir a sua promessa. E quando nós vemos o capítulo 11, né, que eu estava dizendo, tantos exemplos de fé, e lá no final diz assim, e todos estes
tendo tido testemunho de fé, não alcançaram a promessa. Como é que nós vamos fazer agora? Foram exemplos de fé, foram testemunhos de fé, não alcançaram a promessa. Aí nós ficamos em situação difícil, né? As pessoas dizem assim, se Deus prometeu, vai se cumprir. Vai. Talvez não se cumpra na sua vida. Vai se cumprir. Moisés, né, ele firmado na fé, sendo exemplo de fé, né, ele não alcançou a terra prometida. E Deus tinha prometido. Mas a um povo, Deus cumpriu a sua promessa. E todos estes não alcançaram a promessa. E a solução está no versículo subsequente, versículo 40, dizendo assim, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, glória a Deus. Aqueles homens foram usados por Deus, foram exemplos para nós, foram testemunhas de fé, de uma vida de consagração a Deus, mas para nós, Deus proveu algo melhor do que proveu a eles. A nossa fé está firmada nisso. Deus, provendo Deus alguma coisa a nosso respeito, melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Meus irmãos, até mesmo os exemplos de fé que nós encontramos na palavra de Deus são aperfeiçoados na nossa vida, no nosso exemplo de fé. Né? Porque não adianta nós falarmos para as pessoas de Noé, agora é Noé mesmo, de Abraão, de Jó, de Moisés, que nós acabamos usando também, né? de Daniel, que Deus fechou a boca dos leões ali pela sua fé. Não adianta nós falarmos disso se nós não tivermos uma vida de fé. Então o exemplo desses servos de Deus serão aperfeiçoados na nossa vida. Quando nós falarmos dos exemplos de fé, nós temos que ser exemplos, testemunhas dessa fé maravilhosa no Senhor. Numa fé que rompe barreiras, numa fé que leva à paciência, numa fé que alcança a vitória. Nós precisamos ser esse exemplo, que nós possamos buscar de Deus. Meus irmãos, sem Deus, nada podemos fazer. Nada, nada, nada. Tem um louvor que nós cantamos, né? Nada, nada, nada. Não tem? Não tem nada. Sem Jesus, nada. Né? Tudo é baseado no Senhor Jesus. Se você é uma pessoa de grande fé, glória a Deus, mas você tem que saber que Jesus é o autor dessa fé. Então isso não vem de nós. Não vem de nós, vem do Senhor Jesus, vem do seu amor e da sua misericórdia para com a nossa vida. Que nós possamos buscar do Senhor Jesus essa fé. Né, que isso seja a nossa oração diária. Né, nós temos tantos motivos para orar. Coloca esse motivo na sua oração. Senhor, acrescenta fé. Né, como os discípulos pediram, Senhor, acrescenta a nossa fé. Né, Jesus sempre estava repreendendo os discípulos, né? Homens de pouca fé. Né? Algumas vezes o Senhor Jesus falou isso com os discípulos. Né? Ou às vezes o Senhor Jesus dizia, nem em Israel encontrei tanta fé. Meus irmãos, que o Senhor possa encontrar fé no nosso coração. E que nós possamos orar a Deus, buscando do Senhor fé para romper essas barreiras. E chegar até onde Deus tem preparado para nós. Provendo Deus alguma coisa melhor. Tem coisa melhor do que sentar à mesa com o Senhor? Participar desse banquete com o Senhor? Que Deus nos abençoe na sua palavra.